Desde que o pecado entrou no mundo, a morte, quando ela se depara com alguém, ela nunca respeitou com quem ela se deparou de frente. A morte não respeita a idade, se é novo ou se é velho. A morte não respeita patamar financeiro, se é pobre, se é rico, se é milionário. A morte não respeita se alguém é baixo, alto, magro, forte. A morte não respeita a conta bancária, a cor, se você é pardo, índio, se você é negro, se você é branco. A morte nunca respeitou ninguém. Desde que o pecado entrou no mundo, desde Adão, quando ele peca, agora a morte um dia marcou o encontro com ele. E quando a morte se deparou com Adão, a morte não respeitou Adão. A morte se deparou com Abel, a morte não respeitou Abel. A morte se deparou com Caim, a morte não respeitou Caim. A morte se deparou com Sete, a morte não respeitou Sete. A morte se deparou com Noé, a morte não respeitou Noé. A morte se deparou com Cã, Sem, Jafé. A morte não respeitou nenhum deles. A morte se deparou com Terá, a morte não respeitou Terá. A morte se deparou com Abraão, a morte não respeitou Abraão. A morte se deparou com Isaque, a morte não respeitou Isaque. A morte se deparou com Jacó, a morte não respeitou Jacó. A morte se deparou com José, a morte não respeitou José. A morte se deparou com Moisés, a morte não respeitou Moisés. A morte se deparou com Josué, a morte não respeitou Josué. A morte se deparou com Eliseu, a morte não respeitou Eliseu. A morte se deparou com Samuel, a morte não respeitou Samuel. A morte se deparou com Davi, a morte não respeitou Davi. A morte se deparou com Salomão, a morte não respeitou Salomão. A morte se deparou com Neemias, a morte não respeitou Neemias. A morte se deparou com Esdras, a morte não respeitou Esdras. A morte se deparou com Neemias, a morte não respeitou Neemias. A morte se deparou com Ruth, a morte não respeitou Ruth. A morte se deparou com Esté, a morte não respeitou Esté. A morte se deparou com Isaías, a morte não respeitou Isaías. A morte se deparou com Jeremias, a morte não respeitou Jeremias. A morte se deparou com Ezequiel, a morte não respeitou Ezequiel. A morte se deparou com Daniel, a morte não respeitou Daniel. A morte se deparou com Oséias, a morte não respeitou Oséias. A morte se deparou com Abacuque, a morte não respeitou Abacuque. A morte se deparou com Joel, a morte não respeitou Joel. A morte se deparou, aleluia, com todos os profetas menores. A morte não respeitou nenhum deles. Veio Mateus, a morte não respeitou Mateus. Veio Marcos, a morte não respeitou Marcos. Veio Lucas, a morte não respeitou Lucas. Vieram os pais da igreja, segura, vieram os pais da igreja. Veio Swingo, a morte não respeitou Swingo. Veio Lutero, a morte não respeitou Lutero. Veio Savonarola, a morte não respeitou Savonarola. Veio Jonathan Edwards, a morte não respeitou ele. Veio Armino, a morte não respeitou Armino. Veio Calvino, a morte não respeitou Calvino. Porém só teve um que a morte respeitou. Quem é ele? João capítulo de número 20. A Bíblia Sagrada diz que as mulheres se levantam pela madrugada, aleluia, chegando no túmulo. A pedra está removida, o anjo sentado sobre a pedra, ele olha para Maria e pergunta: por que busca entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui.